Estou aqui no Rio de Janeiro, mais precisamente no Teatro Poeira. E na realidade, agora, nesse momento especificamente, estou meio extasiado, né? Porque eu acabei de assistir um espetáculo fascinante que se chama As Moças, O Último Beijo, que é estrelado por duas atrizes espetaculares, que são a Fernanda Cunha e a Ângela Figueiredo, que estão trazendo esse espetáculo para o Rio, espetáculo que já fez sucesso em São Paulo. Tudo bem? Tranquilo? Tudo bem. E aí eu queria saber logo de cara como é que foi, como é que vocês entraram nesse projeto, né? Eu sei que primeiro que teve conhecimento do texto foi a Ângela, né? Mais ou menos, a gente esteve juntas, simultâneos, na mesma hora, de uma vez só. Foi. Porque a gente já estava procurando há algum tempo um texto pra gente montar, fazer nossa parceria como atriz e produtora. E aí a gente ficou procurando alguns textos e um amigo nosso, o Marcos Loureiro, que também é diretor, ele trouxe esse texto e deu nas nossas mãos. E aí a gente leu o texto e de cara eu já me apaixonei pelo texto. Coincidentemente eu li o texto vindo para o Rio, nem me lembro muito porquê, mas eu lembro que eu estava num ônibus vindo para o Rio de Janeiro e li esse texto. E aí a Ângela também tinha acabado de ler e aí ela me ligou pra gente conversar sobre se a gente ia montar ou não. Mas eu não lembro o que eu falei nesse telefonema não, mas a gente combinou que a gente ia montar esse texto. Pra mim foi um texto mais difícil, assim, Aí eu senti ele, quando eu li, achei ele muito áspero, muito duro, de uma época muito difícil, e era uma época que eu era criança, e na minha casa tinha um pouco esse ambiente, me lembro um pouco das amigas da minha mãe, essa dificuldade por causa da ditadura, as pessoas artistas com mais sensibilidade se sentindo assim, oprimidos pela ditadura, então eu sentia isso, essa questão do suicídio, que tem esse tema na peça. Eu me lembro de algumas amigas, assim, eu me lembro de ouvir falar, não sei quem se matou, que era uma coisa, então a gente foi mexer um pouco nessa época, então, mas isso me estimulava. Cada vez que eu achava ele meio, assim, difícil para mim, eu achava que isso era muito interessante, por que eu tinha essa sensação? E aí isso não me desestimulou, muito pelo contrário, eu acho que isso foi o que me falava, eu falava, aí eu fico enjoada, mas vamos embora, Fernanda, não vamos parar, vamos nessa. E aí o Marcos Loureiro não pôde dirigir, porque ele estava com muitos compromissos na época que a gente foi montar, e aí a gente chamou o André Garoli. Com quem a gente já tinha trabalhado também no Festival de Peças de um Minuto lá. Isso, o Festival de Peças de um Minuto do Grupo Parrapatões. Ele tinha dirigido eu numa peça e a Fernanda em outra. E a gente gostou bastante do resultado, assim, dessas duas cenas, e a gente falou, bom, acho que ele já trabalhou com as duas, vai dar pé. E aí tinha a ver com um trabalho que ele também estava desenvolvendo, que chama Homens à Deriva, que tem um pouco desse perfil, desse texto também. Ele tinha trabalhado com Plínio Marcos, que também mexe com esse universo, e o mais marginal, né? E quem tinha dado As Moças para ele ler anos atrás tinha sido Fauzi Arap. E esse texto é dedicado ao Fauzi. Porque o Loureiro também pegou esse texto através do Fauzi. Isso. Então a gente dedicou o espetáculo. Eu fiquei curioso agora para saber qual o impacto que você teve quando você leu o texto. Porque a Ângela disse assim que ficou muito mexida, né? E você? Eu também, mas quando eu li o texto, eu me apaixonei muito pelos monólogos da Teresa, que é a personagem da Ângela, né? Porque são monólogos lindos e extremamente poéticos e sensíveis. E eu falei, mas doídos também, e doídos, mas justamente por isso que me comoveu, porque era algo que me emocionava e me fazia querer fazer, me estimulava a fazer como atriz, porque eu falei, é um prato cheio para duas atrizes, são dois personagens muito fortes, femininos, e é muito difícil você encontrar um texto com tão expressivo para duas mulheres, que seja tão equilibrado assim. Geralmente vai ter um personagem que é muito mais forte do que o outro, e quando eu li o texto eu falei, nossa, ele é um texto que os dois são personagens fortes, e as duas atrizes vão ter que se debruçar sobre esse trabalho, então aquilo me estimulou muito. Eu queria pegar um gancho exatamente disso que você está falando, Fernanda, porque assim, são dois personagens fortes e que têm personalidades muito fortes, só que completamente diferentes, né? Então eu achei bacanérrimo assim, o espetáculo, né, que foge do óbvio, né, que dá uma cutucada na gente e que fala assim dos encontros da vida, né?
que são inesperados e que ao mesmo tempo trazem umas coisas assim que às vezes toca a gente, que você diz, gente, não é à toa, né? Eu queria que vocês falassem um pouco disso, assim, vocês pensaram nisso também, vocês refletiram sobre essa questão dos encontros da vida, até para a vida de vocês mesmos, de uma forma geral, vocês pensaram nisso? Eu acho que tem a questão dos sentimentos e sentimentos profundos, que a Fernanda ela sempre falava, eu acho que é legal a gente achar um texto que mexa com os sentimentos. E essa peça ela é muito profunda, ela lida com isso. E eu vejo coisas que eu achava muito estranho, muito áspera. Depois que a gente está fazendo esse texto há um ano, muitas vezes eu tenho alguma amiga, algum amigo, e eu me deparo eles contando uma situação para mim, eu pego uma frase da Teresa e falo, olha, eu achava que essa frase não tinha sentido nenhum, mas eu tenho que falar para você. E falo. Aí a pessoa olha e como cai tão bem, sabe? Cai tão bem, quer dizer, cai bem na situação que a pessoa está vivendo, e a pessoa às vezes já viu a peça e começa a refletir. Então eu acho que acho que assim como você também passou a ter um outro olhar, né? Sobre determinadas coisas. Com né? certeza, com certeza. E eu acho que a minha personagem, a Ana, ela tem isso, é muito parecida, né? Eu também sou atriz, né? A gente tem a dificuldade, às vezes, da profissão, e a Ana tem essa dificuldade, né? De se manter, tá sempre na casa da Teresa, tá sempre na casa de um, de outro. Ela se acha muito independente, mas, na verdade, ela é totalmente dependente da Teresa. Então, e ela não sabe o que ela quer, e aí me fez me questionar, o que eu quero? Né? O que você quer da tua vida? A gente sabe o que a gente quer, a gente para pensar nisso. Então acho que esse texto, ele mexe muito comigo nesse sentido, o que a gente quer de verdade? Tira tudo, tira a máscara, tira isso, tira aquilo, o que fica? Né? Eu acho lindo quando a Teresa fala, eu só queria pedir que me amassem. Né? Eu acho isso tão lindo, porque eu acho que na verdade isso resume o que é o ser humano. Eu acho muito, muito humano assim, o texto, não sei, me toca profundamente, por isso que eu quis fazer. Tem muitos encontros na vida das pessoas, tem pessoas com muita dificuldade de simplesmente falar eu te amo. Né? E tem encontros tão caóticos como dessas duas. Pessoas que têm atração uma pela outra e quando vai se aprofundar na relação, cada um está num momento e criam conflitos, embates. Aqui eles são profundos, sérios, eles são debochados e são raivosos e amorosos, né? A gente está lidando com tudo isso e às vezes quanta gente se depara com uma relação louca. E tem gente que fica anos nisso, elas a gente não sabe quanto tempo, aqui a gente passou uma noite, né? Mas elas já estão morando juntas e embate. Não, e é interessante assim, né? Não sei se vocês vão concordar, ou não sei se eu fiz a interpretação errônea, mas eu acho assim, como é que cada detalhe, mesmo com uma pessoa completamente diferente da gente, a gente amadurece, ou aprende, ou mesmo com momentos ruins, né? Você diz, gente, peraí, eu nunca tinha olhado desse lado, ou eu vou olhar com um olhar mais ameno sobre isso que eu tanto recrimino. Né? Vamos dizer assim, né? Acho que tem muito isso também, não tem? A gente sempre aprende com o outro. Não. Né? Sempre volta, né? Eu acho que a relação é o que... depende muito, acho que tudo da relação. Esse texto depende disso, dessa relação. Esse encontro da Ana é assim porque é com a Teresa. Se fosse com outra pessoa, talvez fosse diferente. Ou não. Né? Eu acho que quando a gente consegue superar esses conflitos, a gente começa a tirar os aprendizados. Dentro dos conflitos, às vezes a gente acha que a gente está sofrendo, que isso é muito ruim. Mas conforme você ultrapassa eles, você começa a aprender com todos eles, até com as alegrias também. É verdade, não só no conflito e não só na tristeza. Senão seria um martírio. Mas quando a gente está num momento difícil e se elas tiveram uma outra noite ou outra, elas conseguiram superar. Teve uma pessoa que veio ver aqui e falou, não, mas amanhã o dia ia ser melhor, né? Aí eu achei que elas acabam se beijando, elas vão dormir juntas. Com certeza elas acordaram bem. O negócio é a gente voltar para ver o que vai dar depois. Os próximos capítulos. Pois é, e eu queria até saber isso também. Por exemplo, vocês estrearam em São Paulo, sim, não é verdade?
Sim. Agora estão aqui no Rio. Sim. Encerrando essa semana, infelizmente, encerra agora nesse domingo, dia 29. Isso. Né? E vocês têm pretensão de continuar em outras cidades? Sim, a Sim, gente sim. adoraria continuar. Não, a gente vai continuar, a gente para aqui. A gente para um tempo porque a gente tem um outro projeto para começar. Porque quando a gente começa vai demorar para ele se realizar. Então a gente, agora em abril, a gente tem alguns momentos de reuniões para começar a escrever o projeto. E a gente está com ele inscrito em vários... Mas cada uma separadamente? Não, juntas. Já Vai ser bacana. a gente vai Amizade que firmou. repetir a Vai ser um 2010. texto que a gente recebeu, nos deram para ler antes desses. E a gente deixou ele de lado. E aí a gente foi para outra área. E agora a gente vai retomar esse. Mas a gente inscreveu em festivais, a gente possivelmente ainda vai circular com a peça, acho que tomara. no início por interior de São Paulo. as moças, né? Com essa peça, com as moças, a gente vai circular ainda. A gente ainda tem, porque ela está montada, só que a gente agora não vai para nenhum lugar, assim, a gente não tem uma agenda. Sei. Mas a gente vai ter, a gente está lá inscrita na Virada Cultural, possivelmente vão chamar a gente. Bacana, fico na torcida. E não é uma peça comum, é como eu falei para vocês, é uma coisa que foge do óbvio, nada contra o óbvio, né? Mas é que mexe com a gente, que faz a gente parar para pensar em tanta coisa, né? Que a gente sei lá, a gente fica nesse corre-corre e às vezes, né? Tanta coisa que a gente poderia parar para pensar que seria tão bom todo o resto, se a gente parasse para pensar em alguns Ou detalhes. simplesmente ser entendeu? mais simples também, né? Porque eu acho que às vezes a gente exatamente. complica tanto, Exatamente, né? mas é isso que eu digo, a gente complica tanto, se a gente pensasse em alguns detalhes, tudo ficaria mais fácil. Eu achei que nessa época que está se fazendo tanta comédia de sucesso, é legal fazer pensar um pouco. Pois é, Eu exatamente. acho que a gente foi nadar contra a corrente Exatamente. e tem muita gente afim e precisando também pensar com certeza. nesse caos todo É que bom. a gente vive. É legal pensar no sentimento, pensar no amor, pensar na discordância, né? Olhar para trás. Vale a pena falar uma frase que o marido da Ângela conhece bem. A gente não quer só comida, né? A gente quer comida, diversão e arte. Exatamente. Entendeu? A gente Né? Não assim, pode ser uma a gente coisa é dessa só. turma. Não, Não? é uma coisa e outra. É claro, com certeza. Ó, eu quero agradecer muito a vocês, simpatia, o carinho de vocês, a paciência de estar aqui me aguentando, tá bom? obrigada, seu É E sempre olha, bom conversar. desejar cada vez mais sucesso para você, Fernanda, para você, Ângela. E a gente está sempre na torcida, de coração mesmo. Obrigada. Muito obrigada. Muito Tá obrigada. bom? E até a próxima, se Deus quiser.